Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 11 de maio de 2025. O exército ucraniano atacou 7 concentrações de tropas russas e o extremo oriente russo está indefeso frente a drones ucranianos. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, não esqueça, inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade, todos os dias. Muito obrigado. O exército ucraniano atacou 7 áreas onde russos estão concentrados na data de ontem, entre 1.350 a 1.400 mortos que o exército russo teve nessa operação dos ucranianos nessas 7 áreas. Então é um número grande, elevado, e isso foi informado pelo Estado-Maior das Forças Ucranianas. Essa notícia está correndo, inclusive, na imprensa internacional. Aconteceu nas 24 horas, nas últimas 24 horas de ontem, ou seja, entre anteontem e ontem. A aviação, as forças de mísseis e a artilharia de soldados ucranianos atacaram com sucesso essas 7 áreas de concentração de pessoal e também de equipamentos, local que eles concentram para fazer ataques a partir dali e planejam os seus ataques. Além de muitas baixas, 3 sistemas de artilharia foram destruídos, muitos alvos muito importantes, né, segundo a avaliação. O conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, ele continua intenso. Perdão, eu falei conflito, eu escrevi conflito, mas não quero falar conflito, é guerra. Conflito é uma coisa mais, né, que nem ali no Paquistão e a Índia começou e tal, já parece que vai dar um cessar-fogo e já não vai dar mais de nada. Isso é um conflito, algumas escaramuças que aconteceram, falaram mal um do outro, não, mas agora aqui não. Isso é uma guerra que dura mais de 3 anos e talvez vá 4 anos ou mais. Não sabemos, né? Na verdade, não é difícil de prever isso. Essa guerra, ela continua muito intensa com as forças ucranianas, além de resistir firmemente à agressão russa, estão na contraofensiva, principalmente na região de Donetsk, né? E também estão na ofensiva, né? E não na região de Kursk, na região de Bryansk e na região de Belgorod. Ou seja, não está uma coisa muito estática como estava ano passado. Os russos tentando avançar, ou mesmo avançando, tendo alguns pequenos táticos sucessos, mas não está mais acontecendo isso. Na realidade, quem está fazendo pequenos avanços, mas está fazendo, são os ucranianos. Eles perderam também, nesses ataques a essas 7 concentrações, perderam, segundo a informação aqui, 200 unidades de armas e equipamentos militares, né? O que é esses 200 equipamentos? São obuses, sistemas de artilharia, né? Outros morteiros, tanques também e blindados, ou seja, em torno de 200, esse número totalizando das mais diversas espécies de material bélico, né? Também foram registrados em toda a linha de frente, né, de 196 tentativas que os russos fizeram e se deram mal, não conseguiram avançar, né? A maioria na região de Pokrovsk, inclusive aquela que eu relatei no vídeo anterior, que partia na região de Velika Novosilka para a região de Dnipro, ali de Dnipropetrovsk, ela partia dali, está incluída nessas 196. O Estado-Maior que as forças russas lançaram também informou que lançaram 34 ataques aéreos contra as posições ucranianas e utilizaram 69 bombas guiadas, além disso, incluindo também 35 ataques com sistemas de lançamento múltiplo de foguete, né? Aqueles que são muitos tubos, assim, um ao lado do outro, e que vai saindo um foguete atrás do outro ali na região, né? Daquele equipamento de material bélico. Eles chamam sistemas BUK, B-U-K, né? Na realidade, são esses sistemas múltiplos de lançamento de foguetes. Os ataques aéreos tiveram como alvo as aldeias de Boyaro-Lezask, Doroshilka, Manuhilka e Nova Sloboda, na região de Sumy, né? Uma região que eles agora ficaram com avanço em Kursk e avanço em Belgorod. Eles estão fazendo ataques, mas não conseguem ter a mesma potência, porque ali ficou uma área entre a Rússia e a região de Sumy, muito difícil para eles naquela região ali. Inclusive na região de Kharkiv, ali também em Volchansk, eles estão tendo algumas dificuldades, porque perderam algumas ligações e algumas rotas de apoio logístico que têm que ser conduzidas por caminhos mais longos.
a aviação, as forças de mísseis e artilharia da Ucrânia, então atingiram essas 7 áreas de concentração. O pessoal estava se preparando, atingiram esse equipamento russo que eu falei, e há também mais 3 sistemas de artilharia foram destruídos, né? E isso é uma coisa muito importante para a Rússia. Em Kharkiv, as forças russas atacaram posições defensivas, em Volchansk, né? Como eu falei para vocês, atacaram 6 vezes lá. E também em Kupiansk, que elas lançaram 3 ataques, que é tudo ali próximo à região de Sumy, mas não tiveram nenhum sucesso ali. E em Lima, né, elas atacaram um pouco mais pesadamente, 17 vezes, mas também tiveram que voltar para trás. Em Siversk, eles atacaram 8 vezes, todas essas vezes foram repelidos das posições ucranianas. Em Pokrovsk, que é um número grande, em Pokrovsk é insano mesmo a quantidade de ataques, mas estão perdendo gente ali. Vocês devem, quem ouviu meu relato ali, na região de Pokrovsk, ali de Velika Novosilka anterior, eles ali vamos dizer o termo aqui, eles se estreparam mesmo, né? Ali foi uma das piores perdas que o exército russo teve, né? E os ucranianos também repeliram com sucesso 65 ofensivas em diversas, quer dizer, essas 65 foram todas elas repelidas, aí com uma infinidade de vilas, mais de 20 vilas e cidades e aldeias ali na região de Pokrovsk, né? Velika Novosilka, acabei de relatar no vídeo anterior, então eu não vou comentar sobre esse assunto, né? E, na realidade, aumentou muito o número de ataques no geral, mas a concentração maior foi justamente ali, no que eu falei no vídeo anterior, e também na Pokrovsk, né, que também faz parte ali, mas eu separei as duas, porque é muito importante as duas, separei esses 2 vídeos para não ficar num só, e aí seria muito longo também. E então, eles estão, de fato, repelindo em Kursk, os ucranianos repeliram 19 ataques dos russos. Então, os russos não estão conseguindo avançar. O russo está avançando. Eles chegam à posição, eles morrem, os sobreviventes retraem, né, recuam. Então, essa é a situação, né? Agora, outro assunto desse vídeo também é que no extremo oriente russo, né, a parte asiática, ele está indefeso, né? Comparativamente ao que estava antes da parada do dia de ontem, né, do dia 9, porque eles tiraram de toda a região da Ucrânia, mas o Extremo Oriente, como os russos achavam que não ia ter guerra lá, e já era mais fraco em termos de defesa aérea, ficou mais ainda. Eles levaram 280 sistemas de artilharia antiaérea, lança-foguetes, etc., para defender Moscou, que a Ucrânia estava, até um dia anterior ao desfile, atacando com sucesso e dando um susto no mafioso ditador da Rússia, Vladimir Putin, e juntamente com a sua máfia no Kremlin. Mas o que aconteceu? Agora está se discutindo se esses sistemas vão voltar ou não vão voltar. Existe uma corrente em Moscou que diz que devem ficar, porque Moscou é prioritário. Eles estão com medo porque a Ucrânia estava furando. E está furando em todas as regiões, inclusive lá no Extremo Oriente. Nós vimos que muitas refinarias durante o ano passado foram destruídas pela Ucrânia, tendo essa defesa militar, defesa antiaérea, que eles levaram para Moscou agora. Então, é um problema, na realidade, que eles estão. Eu acho que o ditador vai mandar alguma coisa voltar, sem dúvida nenhuma. A Rússia agora está procurando substituir também lançadores de defesa, S-400 e S-300, no Extremo Oriente, por modelos mais novos, aquele S-400 Triumph. E, de acordo com as informações disponíveis, a Rússia, de fato, transferiu essa parte, que é uma quantidade grande, inclusive da parte europeia. Mandaram alguma coisa para um porto de Ust-Luga, que fica ali na região de São Petersburgo, né? E também mandou alguma coisa para os aeródromos de Engels e Savasleika, e também para a região de Moscou. Agora você veja, por Engels e Savasleika, eu constantemente relatei para vocês ataques ataques ucranianos contra a Rússia com sucesso ali, com destruição de munições, com destruição de aviões, de pista em aviação, então, uma série, e eles tinham retirado dali também. Acho que é muito temerário isso. E agora, então, parece que mandando o equipamento mais atualizado no lugar desses
do S-300 e S-400. Eles estão mandando o S-400 Triunfo. Não sei se vai ter um número muito grande. É uma arma que está sendo, na realidade, testada nessa guerra agora pela primeira vez. A Ucrânia, aqueles que foram para a Crimeia, ela já destruiu. Agora eles estão usando o equipamento da Coreia do Norte. Então, na realidade, enfraquece, de acordo com informações dos agentes, inclusive da inteligência da Ucrânia, do SBU, entre os militares das forças russas, eles estão tentando reforçar medidas de segurança na Crimeia, né? E estão cheirando que poderá haver um ataque da Ucrânia lá. Então, em terra, eles estão movimentando e tentando rearrumar o equipamento de defesa da Crimeia, e parece mais uma questão de pânico, né? E que as próprias tropas russas que estão na Crimeia, que estão reportando os superiores sobre essas medidas que eles estão tomando lá, com os equipamentos lá. Então, é uma situação que complicada para eles, né? Eles estão com problema e eles estão continuando a monitorar, os ucranianos, essas ações extremas que estão acontecendo na península lá da Crimeia, e todas as informações importantes das forças de defesa da Ucrânia. Em cada cidade, segundo, porque lá é a sede do grupo Atesh, que é o grupo ucraniano, tártaro-ucraniano, de resistência aos russos, e eles têm olhos lá inescapáveis, que estão observando in loco o movimento dos russos naquela região. Quero só destacar mais uma coisa que publicou ontem no The New York Times. Os Estados Unidos da América permitiram que a Alemanha transferisse mísseis para a Ucrânia, inclusive mísseis Patriot, que a Ucrânia está precisando. Não tem muitos mísseis, então ela vai transferir 100 mísseis Patriot para a Ucrânia. Deve já estar acontecendo, quando eu estou falando, isso publicou ontem no jornal, então acho que a coisa já começou a andar ali por sexta, quinta-feira, né? E foi divulgado agora. E também 125 mísseis de artilharia de longo alcance, esses em que de 200, 300 quilômetros no máximo, que mais de 300 eles não deram para a Ucrânia. Então essa que é a questão, né? E de acordo com a publicação, eles também disseram que um representante do Congresso americano alegou que os Estados Unidos da América aprovaram essa transferência. Então está aprovado pelo Congresso. Então agora acho que por causa disso que divulgaram, porque é o Congresso que autorizou. E o jornal também lembra que as armas, o New York Times, né? Ele lembra que as armas extremamente necessárias, elas são fabricadas nos Estados Unidos e não podem ser exportadas ou reexportadas sem aprovação do governo americano, mesmo que sejam de propriedade do outro país. Então eram alemãs, de fabricação americana, e agora os Estados Unidos autorizou a mandá-las para a Ucrânia, que vai fazer diferença na luta nessa resistência contra o Estado criminoso da Rússia e seu genocida ditador. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhe com suas redes sociais e faça seus comentários. Viu? Você viu a verdade aqui. Você que não é inscrito, inscreva-se, conto com você. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.